bom ter você aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre as orfandades do feminicídio, a criação do Comitê de Feminicídio de Minas Gerais e ainda sobre os 2 anos de criação do Centro de Apoio Estadual às Vítimas, Casa Lilian, do MPMG. As nossas convidadas são a promotora de justiça Ana Tereza Giacomini, coordenadora da Casa Lilian, e a psicóloga Juliana Marques Rezende, integrante da equipe desse Centro de Apoio às Vítimas. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Sejam bem-vindas. Doutora Ana Tereza, o que significa ser órfão do feminicídio? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez, Cris, falando desse tema que é importantíssimo. Órfão dos feminicídios, órfãos e órfãs, mas que, infelizmente, ainda estão longe, tanto das estatísticas quanto da efetividade das políticas públicas. Por quê? Bom, o tema da orfandade ele é muito desafiador. Ele toca na pauta da violência contra a mulher e na necessidade de uma integração com toda a rede que cuida das crianças e dos adolescentes. A gente, quando olha para os dados, eles assustam porque são 1.492 mulheres mortas no Brasil no ano passado. E quando a gente pensa, quantos são os órfãos dos feminicídios? Quantos são as crianças e adolescentes que ficaram órfãos em razão desse crime? A gente não consegue alcançar esses dados. Justamente porque falta um mapeamento, falta uma política pública que esteja pensando nisso logo que esse crime acontece. Falta de interesse, é isso? Também? Acredito que é uma falta de organização, é uma invisibilidade que a gente tem. A Casa Lilian, quando foi criada e trouxe uma intenção de abordagem de forma global do problema das vítimas, ela sempre ficou uma preocupação muito latente com essa questão dos órfãos, porque a gente fala muito em combate à violência contra a mulher hoje, mas a gente reduz, às vezes, esse combate a políticas de repressão criminal ou a políticas voltadas exclusivamente para a pauta da mulher, sem pensar, por exemplo, nas crianças e nos adolescentes que muitas vezes presenciavam aquela violência, naturalizavam aquela violência, e que podem se tornar, inclusive, futuros agressores e futuras vítimas, reproduzindo essa violência. Então, quando a gente fala num aumento crescente desses índices, desde 2015, quando foi criada aquela época a qualificadora do feminicídio, né? Hoje a gente já tem uma tipificação ainda específica, mas quando começou a se pensar sobre a necessidade de uma política penal voltada especificamente sobre essa questão, a gente teve em todos os anos um aumento desses índices e novamente em 2024 um recorde. Então, acho que a gente precisa ampliar esse olhar também sobre a ótica da prevenção. E quando a gente olha sobre a ótica do cuidado, a gente está falando de políticas que deveriam ter caráter prioritário, são crianças e adolescentes que constitucionalmente deveriam ter uma prioridade legal, mas quando a gente atua nesses casos, o que a gente enxerga é um limbo. A Casa Lilian, ela teve a oportunidade de construir uma atuação com base no projeto Lutos e Lutas. Quando a gente estava lá atrás, fundando a nossa metodologia, pensando como é que nós vamos atuar com as vítimas indiretas do feminicídio, ou seja, aqueles que ficaram. Como nós vamos atuar com esses familiares? A gente desenvolveu, então, um projeto que escolheu um município específico que teve um aumento enorme no número de feminicídios, 400% de aumento. Nossa. E, em razão desse aumento, a gente escolheu esse local e foi fazer uma busca ativa, ou seja, foi entrar em contato com essas pessoas num recorte dos anos de 2021 e 2023, justamente para poder entender como é que elas foram atendidas, como que a gente pode atuar nesses casos. E aí, o resultado desse projeto foi essa constatação, de que aquelas pessoas nunca tinham sido nem acionadas pela rede de atenção. Então, isso evidenciou algo que a gente precisa descortinar. Primeiro, é tirar da invisibilidade, é redescobrir essa necessidade de atuação, para num segundo momento, então, sensibilizar a rede e atuar de forma coordenada, porque o que demanda nesses casos, e a gente também pôde ver nesse projeto, é uma completa reestruturação familiar e a interseção de várias políticas públicas que têm que atuar de forma coordenada entre si para que sejam efetivas.
Juliana, como é que a psicologia, então, pode ajudar na reconstrução dessa identidade e na autoestima de quem viveu essa perda tão traumática? Na verdade, assim, o que a gente percebe é que o luto em si ele já tem um aspecto muito difícil na infância e na adolescência, né? Você perde figuras ali que são muito importantes na construção da sua vida, né? E aí, claro que a perda dessas pessoas na vida das crianças vai depender com a fase do desenvolvimento que ela está, em qual ciclo de vida, né? E aí crianças, né, vão ter um certo tipo de impacto, adolescentes outros. Mas, no contexto do feminicídio, a gente ainda consegue piorar esses impactos, porque é uma morte cruel, né? E, como a doutora Ana Tereza disse, esse projeto Lutos e Lutas, num recorte que a gente fez, de 10 casos, a gente identifica 50 vítimas indiretas, dessas 39 órfãos. Então, um número muito grande, né, de órfãos que vivenciou uma cena traumática. Quando a gente fez essa busca ativa, a gente percebe que, inclusive, os órfãos que têm visibilidade desde o início do processo são os órfãos que estiveram na cena do crime. Então, além de perder, né, a mãe, essas crianças e adolescentes vivenciaram uma experiência traumática duplamente, né, pela perda e pelo ato cruel que foi presenciado. Esses feminicídios, eles acontecem de fato em âmbito doméstico, ou muito começa a cena do crime em ambiente doméstico, mesmo que às vezes a execução em si aconteça na rua. Então, são cenas extremamente traumáticas, né? E os danos emocionais, a saúde mental, eles são imensuráveis. Então, para começo de conversa, a gente precisa de ter profissionais que atuem em todas as políticas reconhecendo esse luto. Um atendimento especializado faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. E especializado em todos os sentidos, né? Não só nesse suporte emocional que é necessário para mitigar e reduzir os danos, para que esses impactos, né, não se tornem severos e com incidência a longo prazo na vida dessa pessoa, porque vai reforçar, né, vários comportamentos adoecidos, isolamento social, crises de ansiedade, alguns impactos do estresse pós-traumático que pode, né, depois perpetuar de forma a constituir transtornos. Então, isso tudo é muito importante. Mas é importante também, na perspectiva de acesso a direitos, né, que a rede protetiva, ela tem o reconhecimento desse luto, mesmo na resolução de demandas específicas. Quando a gente vai falar do acesso à educação, do acesso à saúde. Então, a gente identifica danos, né, na reorganização familiar. Essa criança, esse adolescente, ele tem uma ruptura imediata de vínculos, não só de convivências que vão mudar, porque ela vai ter que conviver com outras pessoas que talvez não estivessem tão presentes nessa convivência, mas ela vai ter uma ruptura comunitária, ela vai mudar de casa, ela vai mudar de cidade. Tem casos que tem separação de irmãos, que é um dano muito né, severo emocionalmente, porque você está perdendo a sua mãe, você ainda vai perder outros laços afetivos extremamente importantes. Né? Você vai perder seu laço com a escola que você está acostumado, enfim, você vai constituir novos laços com pessoas que talvez que assumem essa responsabilidade, né? E que ainda também está se reorganizando para isso, né? Financeiramente, emocionalmente, todas as esferas, né? E aí, como parte da equipe técnica de psicologia, é claro que a gente tem um olhar especializado para a saúde e para esses danos. A gente, embora tenha já hoje uma lei, que é de 2024, que fala de um atendimento prioritário para as crianças e adolescentes que têm seus genitores afetados por violência, a gente ainda vê uma dificuldade de priorizar, né, essas demandas. Então, a gente tem atuado, na Casa Lília a gente não atende especificamente criança e adolescente, o atendimento direto, né?
mas a gente tem atendido as mulheres que são a maioria que assumem esses cuidados, são as mães das mulheres que foram assassinadas, as irmãs das mulheres que foram assassinadas, que assumem esses cuidados, e a gente precisa também acolher e ajudar, auxiliar nesse tratamento dessas demandas de reconstrução da vida, de reorganização familiar e de cuidado com essas crianças, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente faz o nosso primeiro intervalo, é muito rápido, voltamos já. Voltamos. Hoje o nosso tema são os órfãos do feminicídio, que muitas vezes ficam invisíveis diante do trauma e da perda. Doutora Ana Tereza, recentemente foi assinado um protocolo de intenções para a criação do Comitê Interinstitucional para a Atenção Integral aos Órfãos do Feminicídio. Qual que é o objetivo e a importância desse comitê e como é que ele vai funcionar na prática? Esse comitê ele surge como um marco importante para essa pauta no Estado, uma vez que, em primeiro lugar, ele reconhece a necessidade de estarmos atuando de forma articulada e coordenada para enfrentar todos os impactos do feminicídio, inclusive aqueles que são produzidos para a orfandade. Então, ele é um protocolo de intenções que vai dizer dessa atuação desses diferentes órgãos, são muitos órgãos, inclusive da sociedade civil organizada, que vai também ter assento nesse comitê, de forma a tentar articular algo que seja pronto, no sentido de que assim que um feminicídio ocorre, isso seja mapeado por aqueles diferentes órgãos e que cada órgão na sua esfera de atuação possa então contribuir para que haja um atendimento eficaz e célere para aqueles casos. Além disso, a ideia é de avançar, inclusive, em questões de ordem legislativa, porque ainda precisam ser bem regulamentadas e, enfim, para fomentar a política pública como um todo e de poder, então, pautar uma atuação do Estado mesmo, entendendo que os órfãos e órfãs do feminicídio são destinatários de políticas públicas e que devemos, então, fomentar, cobrar e atuar em prol desses órfãos, para tentar reduzir os danos que significaram por uma falha que foi também do Estado. A gente sabe que o feminicídio é um crime evitável, a gente precisa atuar, sim, no combate a isso com o fortalecimento das mulheres, mas a gente também precisa atuar para minimizar os impactos que aquele feminicídio causou. Mais uma vez, é um trabalho coletivo. Sempre um trabalho coletivo, sempre um trabalho em rede. É inevitável que haja uma atuação realmente conjunta de órgãos. É impossível que uma instituição única dê conta deste recado. A gente precisa que o Estado esteja envolvido, que as diferentes organizações, né, da segurança pública estejam envolvidas, que o sistema de justiça como um todo também, cada um na sua esfera de atuação, esteja com os olhos voltados para esse tema. E a gente tem todos os órgãos do sistema de justiça já de acordo com esse protocolo, estiveram no dia, assinaram já o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, inclusive por meio do CAUDCA, que é o nosso órgão específico que vai então ter essa atuação voltada para a política da criança e do adolescente e que está disposto a coordenar essas ações, a chamar as ações necessárias para que sejam ultimadas todas as diligências, tudo que vai ser necessário para a concretização das ações desse comitê. A senhora costuma fazer a pergunta: quem cuida de quem ficou? Né? Como é que esse comitê, então, responde a essa pergunta e quais os desafios para garantir que esses órfãos, crianças, adolescentes e também adultos tenham apoio social e material? Essa pergunta, na verdade, é uma convocação, é um chamado, é um alerta, porque, de fato, no estado de coisas que nós, na Casa Lilian, vimos na prática como está,
né? Não basta um papel, não basta uma legislação. A gente precisa de fluxo, a gente precisa de uma atuação realmente preocupada na hora que um crime ocorre. Como que cada órgão ali vai atuar? Quem é que tem o primeiro contato? Porque às vezes o Ministério Público só vai ter ciência disso muito tempo depois. E o que a gente viu na atuação desse projeto é que isso também já representa danos. Houve pessoas em que a gente ligava e falava, se tivesse sido antes, eu precisei de mais. Então, a gente precisa de causar esse movimento, né? Uma atuação realmente proativa. Tem um time aí que tem que entrar, né? Que tem que acontecer, né? Sim, assim quando o crime acontece, é a hora que vai exigir toda uma reestruturação dessa família. Primeiro, quem que fica com essa criança? Se o pai está preso, né, muitas vezes, por razão do feminicídio, ou se ele cometeu até um suicídio, que em muitos casos acontece, se a mãe morreu, quem vai ficar com essa criança, em regra, é uma avó, é uma tia, é uma mulher que vai ter que se reorganizar para dar conta daquela estrutura. A gente viu na prática esses casos acontecerem, de gente que não tinha vaga em creche garantida para esses casos. E só no momento em que às vezes uma vaga em creche foi aberta e ela conseguiu então colocar a neta naquele local, ela então conseguiu também se reorganizar para o trabalho, ter uma possibilidade financeira de dar conta daquelas questões. A gente fala na pensão para os órfãos do feminicídio. Hoje existe uma legislação nacional que assegura o direito a essa pensão para casos de bastante vulnerabilidade. Mas essas vítimas, quando batem na porta dos órgãos, recebem, na verdade, um não, porque dizem que tem falta de regulamentação. Nossa. O que a Casa Lilian buscou construir, Cris? A gente fez um fluxo com o TRF, muito sensibilizado nessa pauta, em que as vítimas que a gente atende, a gente consegue, então, já organizar com a documentação que é necessária para que a questão, então, saia daquela esfera administrativa e seja judicializada, de forma que ela consiga, então, o benefício por meio judicial, e é o que está acontecendo nesses casos. Então, caminhos existem, estratégias várias podem ser criadas. O que a gente quer é que esses órgãos passem a conversar. É preciso que todos estejam, então, juntos para que a gente consiga construir soluções efetivas. Juliana, do ponto de vista psicológico, o que esse comitê precisa priorizar? Basicamente o que a doutora Ana Tereza já aborda, assim, que é fazer com que as instituições tenham reconhecimento, né, tire da invisibilidade essa questão, porque as instituições elas já atuam, elas já oferecem, a assistência social já faz, a saúde já faz, mas quando a gente volta, né, o olhar para o que é específico da orfandade por feminicídio, a gente ainda precisa construir, né? Então, esse protocolo, ele tira da invisibilidade a questão, ele exige que a rede também se qualifique, que ela melhore seus fluxos, né? Então, ela vai priorizar a qualificação dos atendimentos, da articulação, da atuação em conjunto mesmo. A gente faz o nosso segundo intervalo, é muito rápido, voltamos já. Estamos de volta. Hoje conversamos sobre as consequências do feminicídio para as vítimas indiretas. Doutora Ana Tereza, como é que a Casa Lilian, então, tem atuado para acolher e apoiar esses órfãos? A Casa Lilian tem, desde o início da sua atuação, pensado de forma muito particular nessas questões da vitimização indireta do feminicídio, que abarca os órfãos e também as avós, as tias, os familiares que ficam, para ter um pensamento global e mais completo sobre essa questão e todos os desafios que a gente precisa enfrentar. Então, a gente construiu uma metodologia para atendimento a partir desse projeto, que foi o projeto Lutos e Lutas. Dessa metodologia, então, ficou muito claro para a gente, primeiro, a vítima indireta, né, a avó, a tia, quando ela busca o Ministério Público, ela tem uma demanda, em geral, por justiça muito acentuada.
Em muitos desses casos, há uma simulação de que se tratou de autoextermínio, de suicídio, e não de que foi uma morte realmente planejada. Em alguns casos, é um crime de mando, como é o caso da Aline Hermógenes, que foi, né, um crime de mando, enfim, uma simulação. Então, uma luta muito grande por justiça daquela mãe que sabia da violência que acontecia em casa e que precisa desse reconhecimento. Num segundo momento, a gente tem, em geral, utilizado pela defesa nesses processos, por quem vai exercer a defesa do acusado, a tentativa de mudar a história real dos fatos, mudar a história daquela vítima, de culpabilizar aquela vítima, de trazer, às vezes, até fatos que são irreais para tentar passar uma imagem perversa, né, da vítima mesmo nesses casos. Então vem aí uma necessidade de participação, de trazer essa história, de trazer o real reconhecimento do que aconteceu e de quem era essa pessoa e do que ela representava para a família. E num terceiro momento, uma necessidade de validação mesmo da gente enquanto pessoa que está escutando e que é do sistema de justiça, de que aquilo que ela traz é legítimo e de que houve danos que a gente precisa reparar. E aí, a atuação da Casa Lilian, ela passa por uma análise de riscos e vulnerabilidades nas mais diversas áreas que essa vítima vai passar a apresentar. Nesse caso dos órfãos, a gente tem reestruturação, como Juliana disse, na saúde, na educação, nos vínculos familiares, às vezes na proteção e ameaça, porque a mãe muitas vezes continua sendo ameaçada pela pessoa que está na cadeia. Tudo isso entra no radar da Casa Lilian. Para quê? Traçar planos individualizados de atenção. E, acima de tudo, planos que são conduzidos com a proposta de enlutamento, que é o que a Juliana traz, com uma proposta de dar as mãos para que esse luto seja amparado e, ao mesmo tempo, para que essa luta não seja sozinha, mas também amparada por nós. Juliana, existe algum caso que tenha marcado sua trajetória? Eu acho que todos os casos são marcantes, assim. Poderia ficar aqui horas falando de um por um, no que é individual desse enlutamento, dessa luta para reorganizar a vida, mas me chama muito a atenção, porque a gente está falando de dados nacionais, de mulheres em muita situação de vulnerabilidade. Então, tem fatores interseccionais que precisam ser cuidados, dessa violência, assim, que acirra a dificuldade de acesso, de reconstrução da vida, além de lidar com esse enlutamento. Então, nessa perspectiva, eu destaco os casos que os números de órfãos são maiores, assim. Tem casos que tem 5 órfãos, então um é criança, o outro é adolescente, um é PCD, a irmã mais velha que assumiu o cuidado também está em situação de violência. Então, os casos que o número são maiores, a gente tem mais desafio. Como a doutora Ana Tereza disse, esse plano de acompanhamento, de enlutamento com essa mulher, ele é individual. Então, se a gente tem pessoas em fase de desenvolvimento em diferentes estágios, se a gente tem demandas de acesso a direitos em graus diferentes, em instituições diferentes, a complexidade de atender e de dar conta, de sensibilizar e articular a rede, ele fica muito amplo. Então, esses casos, ele exige da gente, enquanto equipe, muito mais esforço de articulação para que as pessoas tenham, né, esse amparo, e também porque a gente precisa cuidar desse luto com muito mais cuidado. E acho que o que a gente descobre e faz uma construção que eu acho que ela é muito diferenciada, é isso mesmo, partir do pressuposto do enlutamento com essa pessoa. Ela está numa luta de reorganização, de lidar com a diferença, né, que a falta dessa pessoa faz na vida delas, né, e então esse enlutamento com perspectiva de olhar, de cuidado, né, para garantir todos os outros direitos, ele é fundamental, e aí isso vai do caso a caso. Então, Como é que a sociedade pode ajudar? Eu acho que primeiro, né, reconhecendo isso, se colocando ao lado, né, sem julgamento, como a doutora Ana também ressalta, assim, essa mulher, ela é muito condenada, mesmo depois de morta, né? A memória dessas mulheres é muito afetada, né,
Preconceito, culpabilidade, quando você pega os recortes de jornais que noticiam o feminicídio, a gente vê a reprodução da violência ainda, né, depois de morta, muita moralidade no atendimento, né, de questionar o que essa mulher estava fazendo, por que ela estava nessa relação, enfim. Eu acho que o primeiro ponto, né, é um cuidado com a memória dessa mulher, né, de entender que a violência ela não é culpa da mulher, ela não é culpa da mãe, ela não é culpa da irmã e muito menos dos filhos, né, dessas mulheres. Acho que o primeiro ponto é esse. E o segundo é acolher, né, dar as mãos mesmo, estar ao lado para auxiliar no que for preciso. E a gente tem casos, assim, você me perguntou de casos, a gente tem casos, assim, marcantes desse ponto de vista, que a rede de vizinhos foi muito importante, né, que sentar junto em rede com as políticas públicas para dar a assistência necessária foi muito importante. Então, todos esses laços sociais, comunitários, são muito importantes nesse momento. E tem a ouvidoria das mulheres, né, doutora Ana Tereza? Também que é importante, né? É importante que a população tenha conhecimento desse canal do Ministério Público, né? 127 pode ser presencialmente também, que é um órgão hoje dentro do Ministério Público para que a pessoa faça essa denúncia, mas mais que faça essa denúncia, para que ela também receba orientação. Então, se você, mulher, sofre violência doméstica, você pode contar com a ouvidoria do Ministério Público, né? Temos profissionais especializados e qualificadas que vão realizar esse atendimento e que vão orientar essa mulher de onde que ela pode realmente denunciar, se for buscar apoio, para onde que ela pode ir, e que tem um pensamento, recentemente foi construído um protocolo justamente porque pensa nesse cuidado desse atendimento, que é um atendimento que demanda uma especialização, que demanda um conhecimento desses ciclos, dessas espirais de violência que acontecem e que demandam muito das instituições também para ser um apoio específico para esse rompimento de ciclo. Para terminar, eu queria uma mensagem bem breve de vocês, para quem ainda desconhece a realidade dos órfãos do feminicídio. Qual que seria essa mensagem, doutora Ana Tereza? Acho que primeiro é uma mensagem para todos aqueles que podem atuar, né, enquanto instituições em prol dessa causa. A gente não pode mais fechar o olho para isso. Eu acho que quando a gente fala em combate à violência contra a mulher, a gente não pode mais deixar de inserir esses efeitos que não são efeitos colaterais, são efeitos em pessoas e às vezes pessoas que são a nossa prioridade enquanto Estado de Direito e Estado constitucional. Num segundo ponto, uma mensagem para quem ficou, né, para esses familiares. Saibam que podem contar com uma rede de apoio, procurem ajuda. É um dever do Estado de fornecer uma política pública efetiva. Juliana, breve, por favor. Eu acho que na perspectiva da justiça, né, todo mundo tem direito de acesso à justiça. Então, dizer da violência é importante, procurar apoio é importante, né? Não só profissional, mas comunitário também. Dizer disso é muito importante e acho que as instituições precisam assumir esse compromisso. Eu acho que, embora a gente tenha o feminicídio como fenômeno que a gente está construindo ainda, pouco tempo reconhecido, né, como feminicídio, mas agora eu acho que a gente já tem isso, então é assumir os compromissos mesmo, né, e garantir que essas pessoas tenham acesso aos direitos. Muito obrigada pela participação de vocês, o Ponto a Ponto fica por aqui. E claro, né, agradeço a sua companhia, a sua audiência, a gente se vê em breve. Tchau!